Salve investidor in the money! Agora que você já sabe como comprar cada um dos ativos, como fazer um gerenciamento de risco e como planejar a sua carteira, hoje nós vamos dar início à leitura de book, como você vai fazer a leitura de book e também os tipos de ordem existentes dentro da corretora. Estou com um visual novo aqui porque infelizmente acabou minhas férias e como eu sou militar a gente tem que voltar para o mundo real. Então passando aqui para minha tela, vamos primeiro aprender a fazer a leitura de book. Então a leitura de book ela vai ser extremamente importante tanto para você comprar ou vender uma ação e principalmente quando você for montar as travas com as opções. Então quando você monta uma trava, como você usa duas opções, você vai ter que ver tanto o book de compra e venda de uma das opções quanto a ponta que você vai estar vendendo, você também vai ter que estar olhando book de compra e venda. Então é fundamental que você saiba fazer essa leitura do book para que você possa saber exatamente o preço que está saindo, que está sendo negociada aquela ação ou aquela opção e consequentemente você sabe exatamente o preço que está saindo aquela sua trava, principalmente em travas quando é uma estratégia mais elaborada, onde envolve duas opções, às vezes até mais. Então tem outras estratégias que envolvem até 4 opções simultâneas, então 4 negociações simultâneas. Então, para que você saiba exatamente o valor que está saindo aquela negociação, aquela estratégia, é fundamental que você aprenda a fazer essa leitura de book. Então vamos lá, por exemplo aqui vamos começar com uma ação de CSN. A ação da CSN está sendo comprada agora por R$ 47,90, ou seja, se você quiser comprar CSN, não adianta você olhar para a ponta que está a compra, né? Quando você quer comprar uma ação, você tem que estar olhando pelo preço de quem está querendo vender. Então, se você quer comprar CSN, você tem que lançar uma ordem de compra no valor de quem está vendendo. Nesse momento, R$ 47,94 você consegue comprar. Então, se você colocar uma ordem aqui, R$ 47,93, ela vai entrar na último local da fila de quem está querendo comprar por R$ 47,93. Então, se você quiser comprar imediatamente, não adianta você botar o preço da compra que não vai comprar imediatamente. Então, se você quiser comprar imediatamente, tem que lançar um valor que é o primeiro da fila de venda. Então, que agora nesse momento está sendo 47,78, por exemplo. Então, eu lanço uma ordem nesse valor, eu consigo comprar a 47,77. E o contrário, quando eu quero vender um ativo, se eu quiser vender CSN, eu tenho que olhar para o preço de quem está querendo comprar. Quando um ativo ele tem muita liquidez, vocês conseguem perceber aqui, tem a quantidade de ordens e tem a quantidade de ativos. Então tem 8 ordens e o total de ativos dá 3.200 ativos. Vocês veem que isso aqui é muito rápido, é muito dinâmico. Então muda o tempo inteiro, porque à medida que essas ordens vão sendo executadas ou sendo canceladas, isso aqui vai mudando de forma muito rápida. Mas o que é uma liquidez boa? Quando você olhando para um book, você consegue ver que o book está com liquidez. É quando o preço de compra e o preço de venda, o ticker é mínimo. O que é um tick? É uma variação, a variação mínima que o ativo pode ter. E se a variação entre a ponta comprada e a ponta vendida for a variação de um tick, o que é um tick nesse caso? É 1 centavo. Então se a diferença, o spread entre quem está querendo comprar e quem está querendo vender for de 1 centavo, um tick, nesse caso aqui das ações, significa que tem uma liquidez boa, que esse ativo está com alta liquidez. Ou seja, CSN nesse caso aqui está com uma boa liquidez. Vocês veem que eles ficam variando entre 2 centavos e 1 centavo. Então 2 ticks e 1 tick. Então CSN, Vale são ações que têm alta liquidez. São ações que têm muito volume de compra, muitos negociadores querendo negociar esse ativo. Então vamos ver um exemplo aqui de um ativo de baixa liquidez. Vamos, por exemplo, entrar numa opção de CSN. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma opção de CSN com um strike de 54,35, comprar 54,35 e vender a 56,35, uma trava de alta aqui de R$2. E vamos analisar aqui o book delas para ver a liquidez. Vejam a diferença.
Então, por exemplo, a de 54, a Strike 54, ela já tem uma liquidez que já é um pouco menor do que o que a gente viu lá nas ações, nos papéis, né? Porque vocês vão ver que quanto mais distante tiver esse papel do strike, menos volume de negociadores vão estar negociando aquele papel. Porque quanto mais distante aquele papel tiver aquele strike do papel tiver do valor da ação, menor a probabilidade dessa opção ser exercida. Então, se ela tem uma probabilidade pequena de ser exercida, consequentemente, poucas pessoas vão estar interessadas em negociar esse papel. E justamente com isso que acontece o quê? Baixa a liquidez. Então vejam que, por exemplo, esse aqui que o 54 está um pouco mais próximo do papel, que está 47, a liquidez aqui está de 3 ticks, 3 centavos. Ou seja, quem está querendo comprar por 48, quem está querendo vender por 51. Então a liquidez dela aqui, vocês podem ver que está em 3 ticks, 2 ticks, está variando muito pouco. E o volume, vocês veem a quantidade de negociadores, ela até está relativamente alta. 31 mil querendo comprar, mais 31 mil querendo vender, e isso só no primeiro preço, né? E agora vamos passar para uma de 56, que está R$2 acima. Então uma opção com strike já mais distante. Vejam que o preço dela já reduz, com certeza, porque é um strike que está mais difícil de ser exercido, e a liquidez já aumenta bastante. Vejam que já passa de 3 para 5, de 3 ticks que estava aqui para 5 ticks. Então 27 quem está querendo comprar e 32 centavos quem está querendo vender. E a quantidade, o volume relativamente um pouco menor se você pegar o volume como um todo, né? O somatório das ordens, vê que tem 30 mil até lá embaixo, tem 30 mil ordens nesses preços aqui, enquanto aqui já na quinta posição da fila, 7 centavos, já só tem mais 1000 ordens. Então a quantidade, o volume de pessoas querendo negociar essa opção aqui, ela já começa a ficar menor. E por isso, justamente quando a quantidade de pessoas querendo negociar um ativo é pequena, a liquidez cai. A liquidez vai ser apresentada nessa distância aqui, entre quem está querendo comprar e quem está querendo vender. Isso significa o quê? Como é que eu calculo agora o preço dessa trava aqui? Aqui ele está dizendo que está saindo o spread a mercado a 24 centavos. Então vamos calcular isso aqui e ver quanto que vai sair. Vamos abrir aqui a calculadora. Então se eu quero comprar CSN E272 e eu vou pagar por ela 52 centavos, então eu vou colocar aqui 52 centavos. E desses 52 centavos eu vou reduzir o meu custo, porque eu não estou entrando a seco, estou entrando travado. Vou reduzir o custo através da venda dessa outra opção aqui, que é a E280. Então vou vender E280 por, está saindo agora 27 centavos. Eu tenho que analisar quem está querendo comprar. Então eu vou vender para o comprador. Da mesma forma que eu vou comprar do vendedor. Então eu comprei por 52 e vou vender por 27. A gente tem que ver que isso aqui é bem dinâmico. Esses preços alteram o tempo todo. Então o spread a mercado está saindo 25 centavos. Agora já mudou, 53 para 30. Então 53 para 29, está saindo aí na faixa de 23, 24 centavos. Então basicamente está muito próximo do que está dizendo aqui, spread a mercado. Você vai ter uma noção exata de quanto está saindo exatamente aquele papel se você fizer esse cálculo. Então se eu quero comprar CSN E272, eu olho o preço de venda. Se eu quero vender CSN E280, eu olho o preço de compra. E essa distância entre, aqui existe o spread entre a compra e a venda da opção e o spread do que você está comprando e o que você está vendendo. Então não confundam uma coisa com a outra. O spread do book, ele informa para você a liquidez. A liquidez. Então quem está querendo comprar essa opção, não confundam as coisas aqui, né? Vamos deixar bem claro. Então dentro da opção existe a liquidez daquela opção, que ela é dada pelo spread do book, entre a compra e a venda da própria opção. E existe na trava, quando você monta uma trava, você está comprando uma opção e vendendo outra opção. Então são duas opções diferentes, como se fossem dois papéis diferentes sendo negociados simultaneamente. Então
E a distância entre esse papel que você está comprando e esse papel que você está vendendo também é chamado de spread. E esse aqui é o spread, é o que você vai pagar pela montagem daquela trava, que é o que a gente calculou agora. Então, se você comprou 272 por 52 centavos e vendeu a 280 por 27 centavos. Então, a opção que você vai comprar, você vai ter que tirar dinheiro do bolso, você vai colocar dinheiro no mercado, e a opção que você vai vender, você vai tirar dinheiro do mercado, você vai ganhar o dinheiro, você vai vender aquela opção, você vai colocar o dinheiro no bolso. E por isso que o custo da trava ela reduz. Então, se você comprasse essa 272 a seco, você pagaria 52 centavos por contrato. Quando a gente vende a opção acima, 2 centavos, R$2 acima, nesse caso aqui, uma trava de R$2, a gente está diminuindo o custo em 27 centavos por contrato. Então, basicamente, essa é a ideia das travas, e é assim que você vai fazer a leitura do book para poder negociar essa opção, para você poder montar essa trava. Agora vamos para o inverso. Agora você quer reverter, você quer zerar a sua posição. Você comprou, agora você está no lucro e agora você quer reverter. Quanto que está saindo a zeragem, né? Vamos dizer assim, a reversão dessa opção nesse momento. Então vamos ver aqui. Se CSN E272 eu entrei comprando, agora eu vou ter que vendê-la para eu reverter a minha posição. Então, se você comprou antes, agora você quer zerar, você vai ter que vender. E essa aqui que você entrou vendendo, como você quer zerar, você vai ter que recomprá-la. Então, vamos ver agora. O processo é simplesmente o inverso. Então, se eu tenho que vender E272, eu tenho que olhar para quem está querendo comprá-la. Então, quem está querendo comprar 272 está querendo comprar por 49. Então, eu vou colocar aqui, ponto 49. Ponto 49 é o que entraria na minha conta se eu estivesse a seco. Mas eu não estou a seco, eu estou travado. Então, como eu estou travado, ponto 49 por contrato, né? Como eu estou travado, eu tenho que recomprar a E280. Se eu tenho que recomprar E280, que eu entrei vendido inicialmente, se eu tenho que recomprar, eu tenho que olhar para quem está querendo vender. Quem está querendo vender E280 quer vender por 34 centavos. Então, do preço que eu vou receber, eu subtraio 34 centavos. Então, o que vai sobrar dessa trava são 15 centavos por contrato. Ou seja, se eu quiser reverter esse contrato imediatamente, está saindo agora por 15 centavos. Então, vejam que a liquidez dela não é tão grande, porque o preço para você montar essa trava saiu por 25 e para desmontar saiu por 15. Então, na hora que eu compro, eu já estou perdendo 10 centavos só pela liquidez, só para vocês terem uma noção. Então, a liquidez é extremamente importante você saber antes de montar uma trava, justamente porque a falta de liquidez vai fazer com que você venda cada vez mais barato, vai fazer com que você perca dinheiro somente pela falta de liquidez. Então, é importante você ver a liquidez para que você consiga desmontar aquela trava, porque se tiver tão baixa liquidez a ponto de não ter ninguém negociando aquele ativo, você não consegue desmontar uma trava, justamente porque não existe negociadores para aquelas opções que vocês estão querendo lançar no mercado, ou comprar ou seja vender. Assim a gente encerra o nosso assunto de leitura de book. Vamos passar agora para tipos de ordem. Basicamente, os tipos de ordem são essas que nós temos listadas aqui, ó. A mercado, limitada, start stop simultâneo, limitada, start simultâneo, stop start simultâneo. Então, você entendendo o que é uma ordem stop e entendendo o que é uma ordem limitada, você já vai compreender as demais aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, uma ordem a mercado. A ordem a mercado nada mais vamos abrir aqui CSN, por exemplo. Você clicar uma ordem a mercado, a quantidade de ações, ele vai agredir o primeiro integrante aqui, a primeira ordem de venda, quando você quer comprar a mercado. Se você quiser vender a mercado, nada mais do que agredir o primeiro integrante, a primeira ordem da fila de compras.
Então nada mais é que você vê aqui, está sendo para comprar 47,45, nada mais é que esse primeiro da fila, e se for para vender 47,44, que é o primeiro da fila aqui também. Então se você colocar uma ordem limitada nesse mesmo valor, é a mesma coisa que uma ordem a mercado. Então vamos passar agora para a ordem limitada. Na ordem limitada, você tem que selecionar qual valor você quer vender. Então vamos dizer que eu queira vender ou comprar, aqui no caso vamos querer comprar 200 CSN ou 100 CSN. Então o valor que ela está saindo agora, essa ordem limitada é quando eu quero comprar, uma ordem limitada de compra, quando eu quero comprar um valor abaixo do que ele está saindo. Então se eu quero comprar um valor abaixo do que está saindo agora, por exemplo, está saindo por 47,49, mas eu quero comprar por 45. Então eu uso a ordem limitada. Então eu venho aqui, coloco uma ordem limitada de 45,00. A validade, eu coloco o prazo que eu quero que essa ordem fique vigente, um mês, uma semana, tempo que você achar que vai levar para o ativo cair ao valor de 45 e vai mandar comprar. Essa sua ordem vai ficar pendente até que o preço do papel caia no valor da sua ordem e aí a ordem será executada, ou até vencer o prazo de validade. Quando você quer fazer uma ordem limitada de venda, é exatamente a mesma coisa. Quando você quer vender num preço acima do que está valendo agora. Eu quero vender por 40 e estava saindo por 47,47, mas eu quero vender por 50. Então eu coloco aqui o valor de 50,00. Quando esse ativo chegar nesse valor de 50, a ordem limitada vai ser executada da mesma forma que a gente viu para uma ordem de compra. Um grande detalhe aqui desse tipo de operação, que é um erro muito comum que as pessoas cometem, é querer usar a ordem limitada como se fosse uma ordem start-stop, que é o que a gente vai ver a seguir. O que seria isso? É eu querer, por exemplo, numa ordem de compra, querer comprar quando ela superar determinado valor. Então, por exemplo, isso acontece muito quando faz rompimento de topo, por exemplo. Então vamos ver aqui num gráfico quando que eu faria esse tipo de transação, né? Muita gente opta por fazer a compra no momento que rompe topo. Por exemplo, nesse gráfico aqui, ó, CSN veio caindo e eu quero comprar se ele romper essa máxima aqui, esse topo, 47,56. Então quando passar 47,56 ou 47,58, eu quero que essa compra seja executada. O grande erro é você querer fazer esse tipo de compra, comprar num valor acima do que ele está valendo com o tipo de ordem limitada. Aí vai dar problema, porque se você colocar um valor aqui de 50 ou 47,50, 47, 48, qualquer valor acima desse primeiro da fila de venda, a compra vai ser efetuada automaticamente nesse valor aqui. Ele vai agredir o primeiro da fila vendedora. Então basta você memorizar que ordem limitada é para comprar a valores abaixo do valor de mercado. Da mesma forma, a venda, raciocinar agora inverso. Se eu quiser colocar uma ordem stop loss na minha ordem de venda, por exemplo, eu tenho CSN e eu quero que se ela cair abaixo de 47 ou 45, por exemplo, se ela chegar a 45 ela venda. Se eu colocar uma ordem de venda aqui a 45, achando que ela vai, quando chegar a 45 ela vai vender, eu estou muito enganado. Ele vai vender automaticamente porque ele vai entender, por ser uma ordem limitada, que você quer agredir o comprador, então que você quer vender automaticamente. Se tem alguém querendo comprar a 47, ele vai entender que a sua ordem de 45 não é um stop loss, e sim você quer vender automaticamente para quem quiser comprar pelo preço mais caro possível, e ele vai agredir esse comprador aqui. Então basta você ter em mente também, novamente, que a ordem limitada não serve para stop de venda, ele serve somente para stop de ganho, um stop gain, valores acima do valor de mercado. Então se eu quiser vender acima do valor de mercado, eu posso utilizar essa ordem limitada aqui. Passando para a próxima ordem, uma ordem start ou stop. Por que start ou stop? Porque se for de compra, ela vai ser considerada uma ordem start. Esse aqui é justamente aquele caso que eu quero comprar somente se romper o topo. Então
eu quero comprar quando chegar a 48, porque vai romper o topo em 48. Aí sim, aí eu colocaria aqui uma ordem. O mercado está saindo agora, ele está saindo por 47,60, eu quero comprar a 48. Se romper o 48, eu acredito que vai romper o topo e vai continuar subindo. Então eu colocaria aqui uma ordem de 50 e 48, né? 48,00. Aí sim, esse tipo de ordem aqui, Start Stop, quando utilizado na forma de compra, ele serve justamente para comprar quando o preço alcançar aquele valor. Então, se o preço subir acima de 48, ele vai acionar o gatilho de compra e vai fazer a compra daquele ativo. Agora vamos supor que você queira colocar esse valor de uma ordem Start Stop de compra abaixo do preço de mercado. Se você tentar fazer isso, vamos colocar aqui, ó, 45, por exemplo, você vai ver que ele não vai aceitar. Por quê? Porque para esse tipo de ordem aqui você tem que usar a ordem limitada, justamente porque a ordem limitada ela vai funcionar para você como uma ordem, e quando o preço cair, bater lá no seu valor do seu papel, ele vai comprar. Se você quiser colocar uma ordem Start Stop com um valor abaixo, ele não vai funcionar. E aí, por isso que é uma ordem Start, ele serve para comprar sempre com rompimento de topo. Se você utilizar ele na forma de venda, então uma ordem Start Stop, nesse caso a ordem vai funcionar como um stop. Porque se você quiser vender em valores abaixo do mercado, você consegue vender na forma de Start Stop. Por quê? Porque assim, o que você quer fazer com essa ordem stop? Você agora tem o papel e você quer colocar uma ordem stop para que, se o papel vir contra a sua aposta, você quer que o papel suba e ele vem contra a sua aposta, vem contra a sua especulação, a sua expectativa, e você quer que quando chegar em determinado patamar ele venda automaticamente, seja lá aquele planejamento que a gente fez do risco-retorno, 10%, 20%. Então você vai programar aqui o seu stop loss. Eu quero que vender quando chega a 40, eu quero que efetue essa venda stop. E aí você vai programar e vai vender. Se você, mesma forma, se você quiser colocar valores acima, por exemplo 50, ele não vai aceitar. Porque esse tipo de transação que você quer fazer aqui, que é vender no valor mais alto possível, você coloca como ordem limitada. Então essa é a grande diferença entre ordem Start Stop e ordem limitada. A ordem limitada serve para você limitar os seus ganhos ou comprar mais barato, e a ordem Start Stop serve para você comprar um ativo que esteja subindo, então você quer comprar rompimento de topo, e quando você usa o Start Stop para vender, você quer colocar um Stop Loss. Então isso aqui é uma ordem Start Stop. Agora o próximo tipo de ordem, Start Stop simultâneo. Isso aqui serve para quê? Você comprou uma ação, vamos dizer agora você comprou CSN lá com uma ordem limitada, você comprou, mas você não colocou nenhum stop ainda. Agora você vai programar o seu stop. Primeiro você compra o ativo e depois você programa o stop. Então o que funciona aqui? O Start Stop simultâneo. Você vai, após ter comprado o seu ativo, você vai programar o seu gain e o seu loss. É só isso. Por que pode ser um stop simultâneo, tanto de compra quanto de venda? Porque você pode trabalhar vendido, então você pode entrar vendido. Então quando você entra vendido, o seu stop é uma compra. Quando você entra comprado, o seu stop aí sim passa a ser stop simultâneo de venda. Então no caso aqui, a gente teria que clicar, se a gente comprou a ação, a gente tem que colocar um stop simultâneo de venda. Nesse caso é aqui, venda, e aí eu colocaria o meu stop gain de R$50 e meu stop loss de R$40. Então, um erro muito comum é você trocar esse tipo de bola, como a gente acabou de demonstrar aqui. Se você tiver comprado, o seu stop tem que ser um stop de venda. E se você estiver vendido, o seu stop tem que ser um stop de compra. O próximo tipo de ordem é a ordem limitada Start simultâneo. Isso daqui nada mais esse limitada Start simultâneo
é você colocar uma ordem limitada e ao mesmo tempo você não precisar fazer duas ordens separadas, que uma coisa seria a mesma coisa que você efetuar uma ordem limitada, comprou a ação, e em seguida você efetua uma segunda ordem, que seria o start stop simultâneo. Então esse daqui ele já faz as duas transações de uma vez só. Então limitada start simultâneo para uma compra significa o quê? Que você quer comprar. Qual o preço que você quer comprar? Aqui você colocaria o preço de entrada, 47, vamos comprar a mercado, 47,77 seria o preço de mercado. Em seguida você vai colocar o preço do gain, vamos supor que eu quero que agora o preço do gain seja R$55 e o meu preço de loss, meu stop loss, seja em R$40. R$7 de loss para R$12 de gain. Seria mais ou menos isso daqui que seria a estratégia. Vou colocar lá para comprar e ele vai fazer as duas ordens simultaneamente. Seria a ordem de compra e a ordem de start stop simultâneo, que seria o stop gain e o stop loss. Então ele vai fazer a compra do ativo e ao mesmo tempo já vai colocar os dois starts e stops. Vocês vão perceber que aqui também dá para colocar a validade, então você pode fazer a compra a mercado e deixar esse seu start stop válido para o mês inteiro. Então isso aqui é uma das formas de você fazer um gerenciamento do seu risco. E para a venda é a mesma coisa. Na venda, se você usa uma limitada start simultâneo, se você vai entrar vendido, você vai entrar vendendo, vai vender o papel e ao mesmo tempo vai colocar já um stop gain e um stop loss, porque quando você trabalha vendido você quer que o papel caia. Então se o papel subir você vai ter um stop loss acima do valor do papel, então volta aqui os 50. Então se o papel subir você perde e se o papel cair você ganha. Aí nesse caso aqui eu colocaria 40, por exemplo. Então aqui quando você quer trabalhar vendido, então se você quer trabalhar vendido, ele vai executar uma ordem de venda, vai vender aquela ação no preço de mercado aqui, no caso 47,82, vai fazer essa venda 47,82 e ao mesmo tempo já vai colocar um stop gain e um stop loss. E por fim, essa última aqui, stop start simultâneo. Enquanto que a de cima você dá uma ordem limitada start simultâneo, a de baixo você inicia com uma ordem stop e o start é simultâneo. Então quando que eu utilizaria esse daqui? Quando eu quero programar um ganho mínimo. Então por exemplo, eu comprei CSN a 45 e quando ela chegar a 48 eu quero que acione o stop. Então vamos dizer que eu comprei ela a 40. Quando chegar a 48, ela está subindo 20%, eu quero que acione o meu stop. Então vou colocar aqui que o stop ele vai ser acionado em 48. O que significa isso? Que depois que acionou o stop, eu quero vender ela a qualquer momento. Então eu não quero que ela retorne muito mais. Então depois que ela alcançou um patamar, eu quero que ela seja vendida, mas não imediatamente. Por exemplo, eu tenho expectativa que ela chegou a 48, mas que ela possa continuar subindo. Então, se depois que passar de 48 ela chegar em 55, ela vai vender, só vai vender a 55. Mas enquanto que depois que ela chegou a 48, se ela voltar para 47,70, eu quero que venda. Entenderam? Então, ela alcançou um patamar de 48 e eu não quero que ter chance dela retornar. Eu já ganhei 20%, mas eu ainda quero como eu tenho expectativa que ela continue subindo, eu vou acreditar que ela continue subindo, mas se ela cair, o meu stop já está programado para ser acionado quando ele chegar num patamar, entendeu? Então nada mais do que eu automatizar, como se você tivesse com o seu stop loss lá embaixo, você comprou a 40, estava em 35. Quando ele chegou a 48, você pegou esse teu stop loss que estava lá embaixo e jogou ele lá para cima, 47,70. Nada mais do que você programar essa subida do seu stop loss. Então para isso que serve essa ordem stop com start simultâneo. E a venda é exatamente o inverso. É só pensar de forma análoga se você tivesse entrado vendido e você quer recomprar aquela ação depois de determinado valor. E assim agora você aprendeu aqui todos os tipos de ordem, aprendeu leitura de book
e aprendeu a fazer a leitura de book nas nossas travas com opções. Espero que tenha ficado claro, estamos juntos e até a próxima videoaula.